porque ele faz parte da última geração de bailarinos que trabalhou diretamente com a Martha Graham, tá? Então ele vai falar um pouquinho de como ele começou e tudo isso. Good evening. Hello, everyone. First, I want to thank Andrea for inviting me here and for creating this incredible Congress. This is what, the fourth one. She's been inviting me every year, and I finally was able to come out of retirement and come this time, and I'm very grateful for her for that. Thank you, Andrea. Good, they understand? Ele está agradecendo por eu tê-lo convidado pelo Congresso, pela iniciativa, porque esse é o 4º Congresso, mas antes disso, eu já tenho, todo ano eu o convido, todo ano. And I have to say that I own you a lot. Yes. I own you a lot. Eu tenho uma história pessoal com o Ken, que em 2005 foi a última turnê da Martha Graham na América do Sul. A última. Há 10 anos que a Martha Graham Dance Company não excursiona na América do Sul. E há quase 10 anos atrás, a companhia veio e o Ken veio para dar um workshop junto com a turnê. Alguém deixou o celular ligado? Por favor, desliguem seus celulares, pelo amor de Deus. Ou então coloquem no silencioso, por favor. Mas aí a companhia veio para excursionar e eu fui convidada para ser assistente tradutora. Então eu o conheci em 2005. I met you in 2005, the last branch. 10 years ago. E aí eu fiquei uma semana no Teatro Municipal do Rio, a companhia estava dançando e nas salas do teatro estava tendo um workshop de técnica e repertório. E foi quando nós nos conhecemos, eu já tinha 28 anos, eu achei que eu estivesse muito velha para dançar já. E o Ken, ele falou, você tem que ir para Nova York, você tem que fazer a Martha Graham School. Eu falei, mas eu tô velha, eu já não, já estava muito desanimada. E ele falou, não, você tem que ir. Então, eu falei, mas eu não tenho dinheiro. Ele falou, não seja por isso. Ele me deu uma bolsa. Ele ligou, no dia seguinte ele me ofereceu uma bolsa. Ele foi muito insistente para que eu fosse para Nova York e para que eu me formasse na Graham School. Então, assim, eu devo muito a esse homem, muito, muito. Eu devo, assim, esse incentivo a ele. Então, desde que aí eu fui para Nova York, quando eu cheguei lá, ele já não estava mais na escola. Então, eu fiquei durante 2 anos e meio atrás dele. I'm telling you that I was after you when I came to the school, and you were not there. And I remember that ele estava aposentado. And in my last semester, I was working as an intern, and then I was supposed to call the guests for a gala, and I saw your number and I called you. Yes, I remember that. More than once. Foi muito engraçado porque eu estava no último semestre, eu estava desesperada. Onde mora o Ken Top? Porque eu fiquei 2 anos e meio atrás dele e ele nunca estava na escola. E aí no último semestre eu estava com um work study, que eu trabalhava na secretaria em troca da bolsa. E eu tinha que organizar a gala, que ia ter uma gala da companhia, e eu tinha que ligar para os convidados, era um dos meus trabalhos. Quando eu vi o nome dele na lista, eu falei, eu vou ligar para ele. E aí, depois de quase 3 anos lá, e aí eu liguei e falei, você não lembra mais de mim, eu sou aquela pessoa do Brasil, eu vim aqui por sua causa, eu vim atrás de você e você sumiu. You disappeared. I went there because of you and you disappeared. Well, I was there for 20 years, and I needed to escape. Ele estava há 20 anos na organização, mas exatamente quando eu fui, ele saiu. E aí eu encontrei ele no teatro, como tiete mesmo. Enfim, fiquei muito emocionada de tê-lo encontrado. E falei, eu me formei por sua causa, eu vim aqui por sua causa. E desde que eu voltei ao Brasil e comecei a fazer meus primeiros workshops, todo ano eu o convidava, todo ano. Já tem 5 anos que eu tenho que trazê-lo. Então, pela primeira vez ele veio e eu queria, foi uma dívida de gratidão que eu tinha que trazê-lo para assim, agradecer tudo que ele fez por mim. Então, para mim é muito especial esse momento, porque ele está finalmente aqui com a gente e espero que venha todos os anos agora. I want you every from now on. Okay. Okay, so I'm not a dance historian, right? So today, what I would like to just share with everyone today is my personal experience first discovering dance, and then working with the
company and working with Martha, and what that experience was like, and then a little bit about Martha Graham's history as a dancer. Ele não quer muito falar da história da Martha Graham, porque eu acho que assim, quem já veio aqui no congresso, a gente sempre fala sobre a história. Então, a gente conversou antes, então a sugestão dele seria falar um pouco dele, como ele descobriu a dança, como ele se envolveu com a companhia, e um pouco da experiência dele de ter trabalhado diretamente com a Martha Graham, e depois alguns pontos da própria Martha e de algum trabalho dela. So as a young person, I had never seen a dance concert, and I went to college to study medicine. I was going pre-med, was my original plan. And then at the end of my first year, a friend of mine said, oh, why don't you go take a dance class? And then I decided to go out of my pre-med mode and explore lots of other things, and one of them happened to be a dance class. That's how I was first introduced to dance. 19. Uau. Ele descobriu a dança quando ele estava na universidade. Ele ia fazer medicina, na verdade. Ele estava fazendo pre-med, que é o primeiro. Lá você faz 1 ano de medicina e tal, para ver se exatamente antes de escolher sua especialidade ou como você vai conduzir o curso. E ele estava fazendo, e tinha outras matérias eletivas, e um amigo dele falou, por que você não vai, ele nunca tinha visto uma companhia de dança, ele não sabia nada de dança, e aí um amigo sugeriu, por que você não vai fazer uma aula de dança? Então ele, ao término do primeiro ano, ele decidiu tomar uma aula de dança na universidade dele. And the first class that I took was a modern dance class. It was Graham-based, but it wasn't strictly Graham, it was Graham-based modern dance class. And I pretty much knew right away. Right away, once I took that first contraction in my body, I realized that there was something that needed to come out. And I always use the example of someone taking off the top of a pot of boiling water, and it just kind of came out. And so I knew right away that I wanted to pursue that. But of course, I feared whether or not I was going to be able to continue professionally. But I knew that I wanted to study dance at that point. Ele falou que quando ele fez a primeira aula que ele fez foi uma aula de dança moderna, mas que não era de Graham, mas era baseada na técnica de Graham. E ele já, no primeiro momento que o corpo dele experimentou a primeira contração, ele falou que ele sabia que era aquilo que ele queria fazer e que era como se fosse uma panela de pressão, né? Ele se sentia como uma panela com água fervendo, com a tampa em cima, e que alguém tira a tampa e aquilo explode. Então ele tinha alguma coisa para colocar para fora e ele sabia que seria através da dança que ele faria isso. Ele só não sabia se poderia fazer isso profissionalmente, mas que ele queria estudar dança. And after that first dance class, there was a Graham teacher who had just left the Martha Graham Dance Company, and he had come to Skidmore College, where I went to school. And I started studying with him. His name is Moss Cohen. And so that second semester I studied Graham technique, and then he invited Sophie Maslow, who was a former dancer with the Martha Graham Company, to come to college, and I learned one of her dances with other students from Skidmore, and we performed it at Skidmore College. So after about a year of studying, I performed Sophie Maslow's repertory. And I had never, at that point, even attended a dance concert. The first dance concert I attended was the one that I performed in. Muito bom. Ele foi na Skidmore, ele estudava na Skidmore, e aí ele realmente entrou no curso de dança moderna com o professor Moss Cohen. O nome do professor era Moss Cohen. E esse professor convidou a Sophie Maslow, que são professores oriundos da companhia da Martha Graham. Então ele já começou a ter técnica de Martha Graham logo de início. E essa professora Sophie Maslow, que tinha se desligado da companhia da Graham, montou uma coreografia dela, né, baseada na técnica, e fizeram uma apresentação no Skidmore College, que é onde ele estudava. E na verdade o primeiro espetáculo de dança que ele assistiu foi o que ele dançou. Ele nunca tinha assistido espetáculo de dança na vida. Então ele fez parte do espetáculo de dança, foi a primeira experiência de dança no palco que ele teve. Sophie Maslow came for 3 years in a row, so I was able to work with her for 3 years.
And I went to New York between my junior and senior year to study at the Martha Graham School for the summer intensive. So I had one more year of college, and during that summer they did offer me a full scholarship, but I really wanted to complete my college education, so I went back and finished my college education and then moved right to New York after that and started studying at the Martha Graham School, and then I was invited into the Martha Graham Ensemble, and that was 1984. Uau! Ok, então o que aconteceu? Essa professora Sophie Maslow, que também era coreógrafa, voltou na Skidmore, na universidade, por 3 anos consecutivos. Então ele teve essa oportunidade, além do professor que ele já tinha lá, de estar trabalhando com ela em 3 anos consecutivos, e ele começou nas férias, no verão, a ir para Martha Graham School em Nova York. I'm from Boston, Yeah. which is very close. Yeah. Ele é de Boston, que é bem em Massachusetts, que é o estado bem perto de Nova York. Então ele teve essa facilidade também de estar próximo. E aí, durante os verões, ele pegou 2 verões dele de férias e foi fazer o Summer Intensive, que é um curso que tem até hoje na Martha Graham Dance School. No segundo verão dele, ofereceram a ele uma bolsa completa para a escola. Mas ele ainda faltava 1 ano para terminar a faculdade, e ele quis terminar a faculdade, não queria largar tudo, então ele retornou para Boston, finalizou o curso universitário, e aí depois foi para Nova York, entrou na escola e logo depois foi convidado para fazer parte do Ensemble, que é a Companhia 2, a Companhia Estudantil da Graham, e isso foi em 1984. And then after 6 months there, I was very fortunate because it happened quickly. But after 6 months, I auditioned for the company, and I got in with another man and Denise Bale, another woman, yeah. And so that was the first time that I met Martha, and we introduced her. She was sitting in her chair at the front of the studio, and after we were accepted in the company, we were brought over to her and introduced. She had her hands were cupped like this, and I thought that from all the years of cupping her hand, that it was, but it was arthritis. But it was really in the form of a cup, and that's my first thought. I thought I'd share that with you. I was very naive and young, but she had 2 cupped hands. Ele está falando que ele foi ele teve muita sorte. Ele teve muita sorte porque as coisas aconteceram muito rápido com ele. Em 84 ele já entrou na escola, logo depois de 6 meses que ele já estava no ensemble, ele fez uma audição para a companhia principal e passou. Entrou com mais um homem e com uma mulher que é uma deusa na Martha Graham, que é Denise Vale, que é assim, hoje em dia é diretora artística, é ensaiadora da companhia, Denise Vale, que é fenomenal. E aí ele quis compartilhar uma recordação que ele tem da Martha, que assim que eles passaram na companhia, eles foram levados a ela para serem apresentados. Ela já era muito idosa, estava sentada na cadeira e ela tinha artrite, e ela andava de luva. She would wear gloves, right? When she had the arthritis or not? She did on stage, but in the studio she was, yeah. No palco, ela não saía na rua, no palco ela saía de luva, mas no estúdio ela não tinha luva, e ela tinha artrite já, artrite, então as mãos dela estavam como cup hands, que vocês fazem na aula. Então assim, ele na ingenuidade dele achou que ela só estivesse fazendo cup, mas na verdade ela estava com artrite já. So I joined in January of 1985, and Martha had just finished choreographing to Stravinsky's Rite of Spring, and she was still tweaking the ending of it. So I learned 3 ballets when I first joined the company in preparation for our tour to Italy, and it was like really being in the eye of a tornado at that time, being in the company. So young. And also because of the high drama between Martha and the dancers. She liked to use her dancers, and sometimes she would pit them against one another to create conflict, to create drama, and that's probably why it's continued through the years. But that helped her get what she wanted out of the dancers. So it was like being in the eye of a tornado in the beginning. É complexo, porque assim, ele agora vai começar a relatar a experiência dele dentro da companhia. Então assim, ele entrou em janeiro de 1985
na companhia e eles estavam se preparando para uma turnê na Itália. Rite of Spring, a Sagração da Primavera de Stravinsky, estava sendo montada por ela naquele momento. Tá? Ela estava finalizando os detalhes, então ele teve que aprender 3 coreografias completas e para ele é como se estivesse no olho de um furacão. Porque não só ele era muito jovem, estava começando, mas existia muito drama dentro do estúdio, porque era parte do processo criativo da Martha Graham jogar bailarinos um contra os outros e coisas malvadas acontecendo, porque era dali que ela tirava o drama das peças. Então ela instigava o conflito dentro da companhia. Então o clima era muito pesado assim, para administrar. So a lot of people think she has a reputation of being cruel or harsh, but it really was her way of working to get what she wanted out of the dancers. And we learned that that was her way of working. So we could see beyond that because it was always about the work. Sim. Aí é interessante a observação dele. As pessoas acham que a Martha era malvada. E na verdade isso era uma ferramenta para que ela pudesse extrair o que ela queria para o trabalho, entendeu? Então assim, e na verdade muitos deles conseguiam enxergar além, né, só do superficial, de que era uma picuinha. Na verdade era uma estratégia dela para que ela pudesse tirar do âmago das pessoas, entendeu? As emoções necessárias para o trabalho dela. Né? Então assim, sempre era sobre o trabalho, era enfocado no trabalho e não em vaidade pessoal. One of my first rehearsals of Rite of Spring, we were doing the long leans that we do in class, but we're standing up in the Rite of Spring section. All the men are in this long lean position with a spiral your back and reach out and stomp the floor. And she said to the rehearsal director, "Who is that young man over on the right side?" And after the run stopped and we got notes, she told me that she didn't need any more pretty boys in her company. And that was a way of breaking some, she did that because she wanted to get more out of me. Of course, at that time I was very young and it was like devastating. But for her to say, "I don't need any more pretty boys in my company," at that time it was devastating. And now it was pointed out to me, well, she thought I was pretty. Nesse ensaio, está falando de um ensaio que foi na Sagração da Primavera. Ele falou, descreveu o movimento que é o long lean, que é essa extensão que vocês fazem com as costas, e ele estava todo se esticando, dando o melhor de si. E aí ela virou para um assistente e falou assim: "Quem é aquele rapaz ali no canto?" E começou a escrever, e depois falou na cara dele: "Eu não preciso de mais garotos bonitos na minha companhia." E ele ficou arrasado, porque na época ele era muito novo, não entendia e achou aquilo um absurdo, como, mas assim, hoje em dia ele fala, não, ela achou que eu era bonito, né? Mas naquela época ele ficou destruído. So there were a couple of incidents like that. The other one was when she was choreographing a new piece the following year, and she had us improvising. And one of the great things about Martha Graham was she could speak so well. She was like a poet. And she would study her work and talk about her work in a way that you could just sit on the floor and listen to her for hours. And that was just her nature, natural. She was actually a writer when she was in school. She was the editor of the magazine. She wrote poetry. So she read a lot. So she was very articulate in her speech. So we were working on a piece, and she often would call the dancers around her after that work, and she would talk about the piece. Well, I was in the back, and I was practicing the new movement that she had given us while she was talking. And bad. And she stopped in the middle of her sentence and said, "Who is that young man in the back?" And then everyone moved aside, and it was me. And she said, "Thank you for showing us your true self." And then she said, "Take 5. And then I went into the bathroom and cried, and then I came back out and I went to her, and she was alone, and I went and apologized, and she was as sweet as your grandmother. She was like, well, she said, I had to say that because everyone was in the room at the time. I couldn't, it was like,
let you do that. And I said, I understand and I apologize. And she said, okay, could you give me some ginger ale? And I went and got her a cup of ginger ale in the kitchen and brought it back. And well, thank God I talked to her because I probably would have had years of devastation if I had. Yeah, well, I have that anyway, but yeah, in addition. Muito bom. Essa história é muito boa. Vamos lá, lembrando. Ele estava nesses ensaios da Sagração da Primavera. Ele falou assim, uma característica dela é que ela mandava improvisar várias coisas e ela era uma pessoa muito articulada. E na juventude dela, ela foi poetisa, escritora, foi editora. Quando ela estava estudando, ela era editora da revista da faculdade. Ela era uma pessoa extremamente culta. E ela gostava muito de conversar com a gente. E nesse momento ela estava muito idosa. A gente não pode esquecer que ela faleceu aos 96 anos. Então, na década de 80, ela faleceu aos 96 anos, em 1991. Então, nessa época, ela já estava com 80 e muitos. Já era uma senhora bem idosa. E ela gostava de conversar com os bailarinos e falava por horas sobre o trabalho, sobre a improvisação. E numa das ocasiões, ele estava muito empolgado, jovem, muito empolgado com o movimento, ele queria estudar o movimento. E ele fez isso quando ela estava falando. Estava todo mundo sentado ao redor e ele num canto, falando, praticando enquanto ela estava falando. Então ela parou no meio da frase e falou assim, com aquela boca dele que ele imitou, vamos dizer. Aquela boca horrível, e perguntou quem é aquele rapaz no fundo da sala que está se mexendo quando eu estou falando. Aí ninguém fala nada, as pessoas só abrem igual um mar. Aí aparece ele, uma cara completamente, né, imagina, sem graça, né? E ela fala assim, muito obrigada por mostrar quem você é. Assim, na frente de todo mundo. Então ele ficou arrasado, correu pro camarim, e depois disso falou, tirem take 5, quer dizer, tirem 5 minutos de... Né, ela deu esse coió e mandou 5 minutos de pausa, que ela ficou estressada. E aí ele foi chorar, ele saiu para chorar. E aí, por sorte, as pessoas estavam ainda dispersas, ele voltou e foi falar sozinho com ela. Foi pedir desculpas, porque ele tinha feito uma coisa errada. E falou que ela foi super gentil, um amor como uma avó e tal. E falou assim, vai buscar um Guaraná pra mim ali na geladeira e tal. Então, assim, por sorte, ela falou assim, eu tive que falar assim com você porque estava na frente das pessoas. Como você não pode me desautorizar ou me desrespeitar na frente do grupo, né? Então, mas sozinha ela era muito gentil e muito acolhedora. Então, é isso. So let's just go fast forward now. So that was in 85, 86, 87. I worked my way up through the company. I was in the chorus with soloist and principal. And I stayed through the company. I was actually in the company all the way through 2004. I took a year off to go. I was teaching in Holland. But so I went from being a dancer in the company to directing the Martha Graham Dance Ensemble. I was assistant director for 6 years while I stayed part-time with the company. And then they asked me to direct the Graham School for 3 years, which I did from 2001, I guess, to 2004. And I had my last New York season with the Graham Company in 2004. And then I left. I had 2 knee surgeries. No. So that's just sort of, I just wanted to get into the basic career path. So. Ele está querendo dar a carreira dele, né? A carreira dele, ele entrou na companhia em 85, então ele foi progredindo, né? Existe uma hierarquia dentro da companhia, então ele foi de coro para solista e depois para principal, né? Ele virou principal. E ele ficou na companhia por muitos anos, ele tirou um ano em que ele foi trabalhar na Holanda, foi ensinar, mas ele ficou na companhia até 2004, né? Foram 20 anos de companhia praticamente. E aí ele foi diretor da escola, pediram para ele ser primeiro diretor do ensemble, que é a segunda companhia, que ele ficou durante 6 anos. E aí virou part-time na companhia, quer dizer, ficava meio período na companhia e já era meio período diretor da segunda companhia. E depois ele foi diretor da escola da Graham por 3 anos. Então, é a progressão da carreira dele, e aí ele começou a se aposentar, né? Mas ele queria dar a progressão da carreira dele hierárquica. So I was fortunate to work with Martha for 6 years,
from 85 to 91 when she died. Então ele foi sortudo o suficiente, afortunado o suficiente para trabalhar 6 anos com a Martha, pessoalmente, desde a entrada dele em 85 até o falecimento dela em 1991. And in addition to the repertoire, Martha would choreograph a dance or two, sometimes 2 dances a year. Então ela criava 1 ou 2 coreografias originais por ano, nesses últimos anos de trabalho dela. So, fortunately, as those first 4 years, when I went through those first 4 years where I was very young and inexperienced, it really helps to be a mature adult working with Martha because her work is very serious and intense. So I did have some good experiences as well with the rehearsals. One of them was in Nigeria. And I'll tell you that and then just from there. Para ele, assim, esses primeiros 4 anos para ele foram fundamentais porque deram uma maturidade, porque ele era um bailarino que não tinha tido uma carreira, uma vivência anterior. Então, e é importante para ele acha que é importante que a pessoa já seja madura para dançar no repertório da Graham, porque é um trabalho muito sério, é um trabalho que... Então, você ser jovem, inexperiente, não ajuda muito. Então, para ele, isso deu uma maturidade, e uma das experiências muito marcantes para ele, que ele vai falar agora, de uma coreografia chamada Night Journey, né? E ele vai falar um pouco mais dessa coreografia para vocês. And one of the exciting things about working with Martha was because you have the Martha Graham technique and the language is already established, so you learn that language, she would allow us to all improvise and show her phrases for her new pieces. So that actually gave us an opportunity to explore the movement ourselves, and we would always be going to the studio and saying, Martha, it was very much Martha, she didn't like Miss Graham. People would first join the company and say, Miss Graham, and she would say, Miss Graham, Miss Graham. And we call her Martha. And we would go in and say, Martha, we have a phrase to show you, all right, that's it, and we would do it. So that the choreographic process was very exciting in that way, And the repertoire itself, she was reluctant to come in and rehearse her older pieces, like the Night Journey, for example, in 1947. But one time, she did come in, and I was dancing the role of Oedipus. And it was at the end of the ballet where he has, Oedipus is on the ground, and he has the rope, which is representative of the umbilical cord. And so she was in that run-through. And so we ran the piece, and then she said, pick up the umbilical cord, the rope, she called it the umbilical cord. She said, pick up the rope, turn to the audience, take 3 steps down, and show the audience the evidence of your downfall. And that was just like, for me, incredible directive, So that was a wonderful experience with her. That was very personal and one-on-one. And that didn't happen often because she didn't let you rehearse the rep. She let the rehearsal directors and the associate artistic directors take care of that. And she'd come at the end and maybe give some notes, and that was one of the notes that she gave me. Ele está falando de muito bonita essa história. Ele está falando de uma dica que ela deu, porque assim, ela era um pouco relutante. Primeiro ele falou sobre o processo criativo, que era muito excitante, porque ela não era uma pessoa fechada, muito pelo contrário, ela era bem progressista e acolhedora. E não gostava de ser chamada de Miss Graham, ela gostava de ser chamada de Martha, e os bailarinos a chamavam dessa forma. E ela sempre, existe uma linguagem que foi criada, essa técnica se tornou uma linguagem, e eles estavam sempre no estúdio, na escola, trabalhando e também improvisavam. Então eles propunham a ela incentivava os bailarinos a improvisarem frases novas e criarem coisas. Então eles constantemente iam ao encontro dela e pediam para mostrar, olha, nós criamos isso ou aquilo, e ela era muito receptiva. Ela era também bem relutante em revisitar os repertórios antigos, porque ela estava sempre pensando à frente, ela não queria ficar se prendendo a coreografias do passado. Então ela deixava o repertório ser ensaiado pelos ensaiadores, e ela sempre chegava no fim dos ensaios, ela não queria ficar vendo, como se fosse uma tortura para ela ver. Que ela fez, por exemplo, Night Journey, ela coreografou em 1947. E para quem não conhece essa peça, a gente vai inclusive mostrar um trecho, é sobre Édipo e Jocasta, é a tragédia de Édipo, de Jocasta. Na verdade é vista pelos olhos da Jocasta, mas ele fazia o papel do Édipo.
Então, num dos ensaios, existe uma rope, é uma corda, e que representa o cordão umbilical, que é entre a mãe e o filho, né, que cometem incesto, não, é incesto, cometem incesto. Então, ele estava terminando a peça e a corda fica no chão, e a Marta olhou isso e falou para ele, então isso foi uma nota para ele, falou, pega essa corda, dá 3 passos para frente e mostre ao público a evidência da sua decadência. Ela só falou isso. E aí para ele foi o que, tipo, deu o plug inside, né? Que deu o gatilho para que ele interpretasse esse papel melhor. Então para ele foi muito especial essa orientação pessoal dela para ele. Né? Então são momentos especiais que ele se lembra de ter passado com ela. Isso foi uma mudança que ela fez ou já era assim? Did she change the choreography on that note or not? No, that was the choreography. But she wanted it to be more emphasized. But she would sometimes change the choreography with the dancers in front of her, not dramatically necessarily, especially the older works, but depending on the dancers she had in front of her. We're going to watch a little bit of Night Journey today, and it's a recording of Martha Graham dancing at almost 70 years old. So if you see her film of Night Journey and you watch the company dance it now, you're going to see the same choreography with some slight variation, depending on who the dancer is. Dependendo do bailarino. Por exemplo, o filme que a gente tem aqui é com ela dançando já aos 70 anos de idade. Então, assim, ela poderia adaptar a coreografia aqui ou ali, mas nunca, o escopo da coreografia é sempre o mesmo, mas existe essa possibilidade, dá essa abertura um pouco de adequação por causa dos bailarinos, dependendo de quem tivesse. And just to talk a little bit about Martha Graham's journey, she started dancing pretty late in life as well, 21, 22 years old. And her father took her to see Dennis Shawn, you may know that. Her father took her to see Dennis Shawn, who was a dancer in California, who eventually got married to Ted Shawn. And Martha was enamored of Ruth St. Dennis's goddess-like qualities, and she was dancing a lot of the exotic dances from the East. So she had lots of drapes, and she had a certain quality of a goddess that Martha was very much drawn in, this mystery that Martha was drawn to. That was her first concert, and she said she knew right then that she wanted to dance, and then of course she studied with her. Ele falou só um pouquinho da história da Martha Graham, mas que vocês já devem saber, porque é um tema sempre recorrente aqui, a gente sempre fala da história dela. Mas que ela também é uma pessoa que começou a dançar muito tarde na vida, ela começou a dançar 21, 22 anos de idade, foi levada a dançar por uma apresentação que ela viu da companhia Dennis Shaw, que a gente já falou ontem e anteontem da Dennis Shaw, que era da Ruth Sandenis e do Ted Shawn, da Califórnia, e a Martha também morava na Califórnia nessa época. E ela foi influenciada também muito pela qualidade da Ruth Sandenis, como se fosse, ela se colocava como uma deusa, né? E eram aquelas coreografias estilizadas e exóticas do Oriente. Então isso é uma coisa que sempre influenciou muito essa qualidade misteriosa, em muitos tecidos e muitas coisas no início do século XX. Assim, realmente a primeira e segunda década do século XX, na verdade. So when she started to explore her own choreography, she studied with Ruth St. Dennis for about 8 years. Estudou com a Ruth Sandenis mais ou menos por 8 anos. And then she began to explore her own movement and her own choreography, which is very similar and derivative of Dennis Shawn's dances. No início do trabalho dela também, depois de 8 anos com a Ruth Sandenis, ela partiu e foi buscar a própria linha de trabalho dela, mas também sendo influenciada, obviamente, pela Dennis Shaw. And then she developed a relationship with Louis Horst, the musician at Dennis Shawn, who really believed in Martha and encouraged her to explore her own personal way of moving. So he kind of pushed her along to explore outside of the Dennis Shawn. And that's when she moved into her period that's considered sort of the protest period, heretic and revolt and immigrant in the 20s. And in the 20s there's a lot going on in the 20s. The Depression, women didn't have the vote then, and a lot happening in Russia with Stalin. So it was during that
that atmosphere that she began to explore movement that was very non-decorative, that was very stripped down, and her pieces were not entertaining in the sense of... Ugly, right? They called it ugly. Someone called it ugly, yeah, absolutely, yeah. So she took a risk in that, but that was what she was drawn to. That was who she was. É muito interessante o início da carreira dela, das primeiras décadas do século XX, porque ela conheceu na escola o Louis Horst, era um músico, né, um acompanhador na escola da Danny Shaw. E ele acreditou logo de cara no potencial da Martha Graham e a incentivou a sair dali, a sair do lugar comum que havia se estabelecido. Ele viu a originalidade e o potencial dela e a levou para Nova York, ela tirou ela dali e foi a pessoa que a incentivou, que a obrigar. Ele que, na verdade, foi o grande mentor da Martha Graham, foi o Louis Horst. Ele ensinou música para ela, levou-a para aprender arte moderna, já está nas vanguardas, nesse momento é um momento de vanguarda, início do século XX, momento de vanguarda. E acontecendo muita coisa no mundo e nos Estados Unidos nesse momento. Aí ele falou, as mulheres não tinham voto, havia a Rússia de Stalin, havia a Grande Depressão Norte-Americana, então foi o momento em que ela cria peças de protesto. Então tem Revolt, tem Heretic, tem uma série de peças nesse momento que são like bidimensional, there was no style back then, right? Oh, no. That was really stiff. Exactly. Eram Contraction, she was just really discovering the contraction. ela estava ainda descobrindo os fundamentos de contraction e release, mas não tinha espiral ainda. Era tudo muito bidimensional e era tudo muito rígido. Era tudo muito eu acho cru ainda, né? Era o início do trabalho. Ela ainda estava nos primeiros descobertas, primeiras experimentações. So going from, if the periods of creativity were not clear cut, but let's say the beginning period was the protest period, then and it was all a women's company. E só For tinha 10 mulher. years, only women. 10 anos, a companhia eram só mulheres. And that's where she began to create the floor work. And for those of you who've been taking the Graham classes, the floor work was first begun with women's bodies, women's hips, sitting on the floor. Yeah, so it could be a little more challenging for the male body. É verdade, o início da técnica, para quem está fazendo oficinas de Graham aqui no Congresso, ele foi criado levando em consideração que ela só trabalhava com mulheres. Os primeiros 10 anos do trabalho dela foi quando o floor work, que é todo esse trabalho de solo da aula, foi concebido. Então é para corpos femininos, que os quadris são mais flexíveis, a articulação coxo-femoral é muito mais flexível. Então o trabalho de chão favorece muito mais as mulheres do que os homens. Os homens têm muito... É um desafio, né? Muitos têm muitas dificuldades de fazer o floor work. And Louis Horst was very influential in having her explore American themes. So she had a whole period for 10 years, from like 31 to 45 here, of American themes. And that's when she invited Eric Hawkins into the company, yeah. And she choreographed Appalachian Spring with him, and of course 4 years later they got married. So she went from that protest into that American period, a lot of biblical stories as well, a lot of religious themes. And then from that, moved into the Greek period, because Eric Hawkins was very much interested, Harvard graduate, Greek studies was his major, and all of the Greek ballets and Greek stories allowed her to really explore those darker aspects of the human experience that she was drawn to. Yeah. The hatred, the jealousy, but also the great joy, but the darker sides. É interessante assim, das fases do trabalho, né? A gente passa desse período de protesto, do início de 10 anos, depois ela entra, por causa da influência do Louis Horst, ela entra num período de temas americanos, porque ele era um grande entusiasta não só dos compositores norte-americanos, mas também dos temas norte-americanos. Então ela começa a fazer Letter to the World, Appalachian Spring, são temas... Primitive Mysteries, Alvin and American Document. American Document, que são repertórios que falam de questões internas nos Estados Unidos, como imigração, como
né, enfim, temas religiosos, Appalachian Spring é sobre religião, né, um casamento Quaker, Shaker, né, the Shaker Marriage, é um casamento de uma cultura Shaker, religião, aliás, e nesse momento, que foi de 1931 until 45. Yeah, around that, yeah. Mais ou menos entre 1931 até 1945 esse período, e nesse período ela conhece o Eric Hawkins, que era um bailarino de formação clássica, que durante um verão ela o conheceu e ela o convidou para entrar na companhia. So Eric was the first male dancer. First male dancer, and he was ballet trained. Ballet trained, era de balé, Balanchine, right? Dance with Balanchine. Ele dançava com o George Balanchine. Ele também era formado em Harvard, era extremamente inteligente e estudava história grega, né? Então, e outra coisa que aconteceu é que ela se apaixonou pelo Eric Hawkins, então ele virou uma peça de muita influência na companhia. Começou a ensaiar as moças, e aí, a partir da entrada do Eric Hawkins na companhia, houve um período grego. Por quê? Pelos estudos dele, né, gregos, e também que davam a ela a oportunidade de explorar o lado negro da humanidade através das tragédias gregas, que ela sempre foi atraída por isso, né? Então, esse momento grego que surgiu a partir de então, ela coreografou quase tudo. She almost choreographed almost all the Greek tragedies, right? Phaedra, Sófocles e Édipus, mas Eurípides, Medeia, Clytemnestra, Jocasta, tudo. Ela coreografou quase todas as tragédias gregas. Now what I'd like to do is go to the video. A gente So vai para o this vídeo. is an excerpt from the, you may have seen the documentary on her life story. It's just about a 6-minute clip, but it shows when she was working with Louis Horst and moving out of Ganeshan, having her first concert in New York where she had 18 solos. 18 solos. 3 Yeah. dancers. Yeah, right, exactly. And so it shows an excerpt of Heretic with her dancing in it. In an interview with Agnes DeMille, she talks about the contraction, and Anna Kisselkoff from the New York Times. So it's about 7 minutes. Ele quer mostrar um clipe de mais ou menos 7